Tudo bem? Estudamos Direito Penal, vamos estudar agora Direito Civil, cujo nosso curso é bem mais fácil porque nós tivemos apenas 2 códigos civis, o de 1916 e o que atualmente está em vigor. Tá bom? Aí que é o problema. Nós tivemos a nossa independência em relação a Portugal, mas apesar de independência, apesar do Código Criminal ter saído rapidamente, quanto à questão do Código Civil, estávamos vacilantes. O Brasil estava vacilando muito. Dom Pedro chegou a encomendar um código a um doutrinador português, Visconde de Seabra, mas sofreu críticas, porque afinal de contas, o que um português vai fazer um código para o Brasil? E aí vem um Anísio Teixeira de Freitas, que eu tenho, diga-se de passagem, uma edição solta pela Biblioteca Nacional comemorando 100 anos da morte dele, né? Essa edição aqui, ela foi impressa em 1983, mas ela se refere ao projeto de Código Civil durante a época de Dom Pedro II, já encomendado para o Anísio fazer. Acontece que o Brasil, no final das contas, não adotou esse anteprojeto, mas a Argentina e o Paraguai usaram esse anteprojeto para fazer os seus códigos civis, né? Já que ambos também tinham se emancipado da Espanha. Então, infelizmente isso foi. E aí o que aconteceu? Aí veio a República, com a República voltou-se novamente a discutir o novo código. E aí foi encomendado para o grande Clovis Bevilacqua fazer o seu anteprojeto, que sofreu pesadas críticas por parte de Rui Barbosa na época, já que Clovis era de uma escola de Recife, em que o justnaturalismo, a biologia, as ciências têm um fator muito grande. E Rui Barbosa, como um político de escola que ele era, queria um outro lado. Mas no final das contas prevaleceu o projeto do Código Civil de 1916. Eu tenho aqui, são 2 edições. Essa é a primeira parte, tem uma outra parte do mesmo tamanho. Essa aqui foi uma edição solta, também uma edição Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, na época não chamava República Federativa, chamava Estados Unidos do Brasil, né? Comentado por quem? Por quem eu fiz? Clovis Bevilacqua. Então esse aqui é o Código Civil comentado pelo Clovis Bevilacqua, ou seja, é o pai comentando o filho, né? É um bom estudo arqueológico. E o que é o Código Civil de 1916? O Código Civil de 1916 ele é influenciado pelo Código Civil francês e pelo Código Civil alemão, como nós já estudamos semana passada. E ele é muito liberal. Ele vem atender justamente o anseio, ele vem justamente refletir essa busca pelo liberalismo burguês que os 2 códigos europeus fizeram. Ou seja, a mínima intervenção estatal na autonomia da vontade das partes, privilegiando muito mais o particular, o homem, o individual, em detrimento do social. Era uma visão da época, né? Queira ou não queira, nós estamos no começo do século, começo da industrialização. O Brasil estava crescendo muito rápido nessa época e esse código veio justamente atender esse anseio, né? Liberdades individuais, diferenciação do que é público e privado, essa dicotomia do direito público e do direito privado, porque o direito privado é o direito que rege a relação entre os particulares e aqui era para regir relações particulares sem a intervenção do Estado. É um código muito patrimonialista. Ele privilegia muito a posse, a propriedade. Ele se preocupa demais com isso. O contrato, que é um mecanismo do liberalismo burguês, que é um mecanismo do capitalismo, o contrato, principalmente do contrato de compra e venda,
Mas esse código se foca principalmente no objeto de um contrato, menosprezando as partes, em detrimento ao objeto, se protegendo mais juridicamente o objeto do que as partes contratantes. Por outro lado, menosprezando totalmente a parte social do contrato. Por outro lado, esse código ele teve uma influência da Igreja Católica que perdurou durante muito tempo. O Código francês de 1804 e o Código alemão de 1900, eles tinham a figura do divórcio. E esse código de 1916, por influência da Igreja Católica, não tinha o divórcio. E só para vocês terem uma ideia, o divórcio, a indissolubilidade do casamento, que o casamento não poderia ser dissolvido, o que poderia ter é a cessação dos efeitos, das obrigações do casamento, como fidelidade e coabitação. Você tinha a figura do desquite, mas ainda assim a pessoa não podia casar com outro. Podia viver em comunhão, por assim dizer, com outra pessoa, em sociedade com outra pessoa, mas não ter um novo casamento. E aí, por influência da Igreja Católica, somente em 1977, por uma emenda do senador Nelson Carneiro, do MDB de Minas, inclusive ele foi excomungado pela Igreja Católica, em 1977 o Brasil se tornou o penúltimo país do mundo a instituir o divórcio. Tá? Por outro lado, ele reflete bastante também essa questão da visão do casamento, apesar de não ser indissolúvel, da visão do casamento sobre o ponto de vista patrimonial dos bens, dizendo que o casamento nada mais era do que um contrato visando reger a comunhão de bens adquiridos na constância do casamento. Tanto que quando nós temos o divórcio, tanto que quando nós temos a morte de um dos contratantes do casamento, você tem uma área muito vasta de estudo do direito civil que praticamente, quando vocês estiverem no 6º termo, e vocês estarão quando vocês estiverem com o 6º termo, vocês vão ficar um semestre só estudando isso. Como que se dissolve o patrimônio quando uma pessoa morre, quando se dissolve o patrimônio quando se separa. Beleza? Mas aí veio a primeira, já estava na Primeira Guerra Mundial, né? Veio a Segunda Guerra Mundial, veio a eletrônica, veio a informática e as relações tinham que evoluir. Então, desde 1973, sob a batuta de Miguel Reale, começou a se propor um novo Código Civil. E desde 73 se vem se discutindo o novo Código Civil. A um tal ponto que durante todo esse tempo ele foi se aperfeiçoando o Código Civil. E aí em 2002, já sobre a forte influência da Constituição Federal, veio o novo Código Civil de 2002, que é o Código Civil que vocês estão estudando hoje. Tá? Esse Código Civil, ele retira esse liberalismo, esse individualismo, essa preocupação obsessiva com o patrimônio da pessoa e se preocupa mais com a sociedade, com a ética, com a operacionalidade. Daí que esse código, ele, por exemplo, na área do direito contratual, ele não se preocupa mais tanto com o objeto do contrato, e sim com as partes. E a autonomia da vontade das partes, que no Código Civil antes era ilimitado, agora não. Agora, o operador do direito civil, aquele que faz o contrato, ele tem que também verificar a função. E aí nós temos aí alguns cânones orientadores do novo Código Civil no que tange a confecção das demais partes. Estruturalmente é a mesma coisa. Tem a parte geral e a parte especial. Mas na parte geral você tem alguns cânones, você tem alguns pilares que influenciam toda a parte especial, seja na hora de se fazer, na hora que foram feita a parte especial,
seja principalmente na hora em que você, operador do direito, vai fazer a hermenêutica das leis civis, vai fazer a hermenêutica da vida civil, vai fazer a hermenêutica da aplicabilidade no dia a dia das leis civis. Tá bom? Primeiro, é a questão da ética. Tá? Tem que ser exaltado a ética das pessoas na prática de atos da vida civil. Tá? É esperar você esperar que a outra pessoa faça o que você vai fazer. Tá? A boa fé na hora da prática dos atos da vida civil, seja casando, seja contratando, por exemplo. Tá? Princípio da sociabilidade. Mesmo nos atos da vida civil, individuais, particulares, esses atos seus não podem afetar a sociedade. Daí vem, por exemplo, a função do contrato social, da visão da função social do contrato, melhor dizendo, desculpa, da função social do contrato. Tá bom? E a operabilidade. Olha que palavra difícil, Deus do céu. Operabilidade, até coçar a cabeça aqui, tá? O que significa? Que na hora de se fazer uma hermenêutica, na hora de se construir, na hora de se manusear, na hora de você praticar atos da vida civil, exercitando seus direitos civis que estão no Código Civil, tem que ser operacionalizados. Não adianta você vir com rigorismo científico, você vir com toda uma carga, se você não vai conseguir executar, operar. Tá bom, queridos? Hoje é o encerramento do nosso ponto. Segunda-feira eu vou dar um recado para vocês, tá bom? Tá? Tchau. Boa semana.